Eu acho que ela retrata também um pouquinho do que os nossos olhos, os nossos ouvidos contemplaram nesta semana. Diz a palavra do Senhor, Marcos 10, 17 a 22, nos diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Deus os abençoe com a sua palavra nesse momento, né? Possamos estar conectados com o Espírito Santo naquilo que Ele quer nos revelar pela sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que esse seja um momento que todo o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Que nada nos roube o tempo da Tua palavra, a revelação da Tua palavra em nossas mentes e em nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria pensar com os irmãos hoje, olhando para a vida desse jovem, este tema, tão perto, mas completamente longe. Tão perto e ao mesmo tempo, tão longe. Tão perto de Jesus, tão próximo de Jesus, mas ao mesmo tempo tão distante dele. Há uma realidade espiritual, meus irmãos, extremamente perigosa, e muitas vezes eu diria silenciosa, que é a questão da proximidade de Cristo, né? A questão da proximidade dele, porque pior do que estar longe de Deus é pensar que está perto e não está perto, e ainda assim sair da presença dele da mesma forma que chegou. Foi isso que aconteceu com esse rapaz, que pensou que estava na presença do Senhor, e ele sai pior do que ele chegou, porque a Bíblia não diz que ele chegou triste, a Bíblia não fala que ele chegou aborrecido, ele chegou fazendo uma pergunta para Jesus: Mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas a Bíblia diz que ele saiu da presença de Jesus, saiu triste, saiu angustiado. Nós vivemos dias em que nunca foi tão fácil, por exemplo, frequentar um ambiente cristão, né? Estar no meio de onde se ouve mensagens, onde se tem acesso à Bíblia, né? Onde se canta canções profundas, e assim, e mesmo assim, sair daquele lugar e perder de vista a presença do Senhor nas nossas vidas, né? Há pessoas que às vezes estão dentro de um ambiente religioso, às vezes pode ser até um ambiente religioso de grandes proporções, né? Ambiente religioso bem propagado, bem divulgado, ambiente religioso, né? Bem competitivo, eu diria assim, bem frequentado, ambiente religioso onde se faz um grande evento, mas ainda assim permanecer distante de Deus. Permanecer distante de Deus. A W. Tozer, ele disse algo interessante, que diz: podemos estar ocupados com atividades religiosas e ainda assim não ter a comunhão com o Senhor. Ter uma atividade puramente religiosa,
mas não ter a presença de Deus. Porque a grande questão da presença de Deus não é como nós chegamos diante de Jesus, mas como nós saímos. Não é como nós começamos, mas é como nós terminamos, né? Esse texto, ele nos mostra, irmão, exatamente isso. Um homem que chegou perto, muito perto, mas foi embora. Foi embora triste, foi embora angustiado, né? E esse relato de Marcos nos mostra algo interessante, irmãos. Por quê? Porque a religiosidade, ela não é garantia de viver em Cristo, de viver com Deus. A religiosidade, ela não é garantia de que a pessoa está na presença de Deus. Imagine a cena que aquele jovem chega diante de Jesus, o texto diz que ele chega e ele faz o quê? Ele se ajoelha diante de Jesus. Imagina a cena, um jovem chegando, se ajoelhando diante de Jesus, né? Ali com seus olhos fitos em Jesus, fixos nele, uma postura perfeita, palavras certas, palavras corretas, quando ele diz, bom mestre, palavra correta, bom mestre. Uma pergunta pertinente, que devo fazer para herdar a vida eterna? Um começo correto, uma iniciativa aparentemente cheia de consciência, de convicção, tudo nele parece certo, mas Jesus não olha apenas o gesto. Jesus não olha apenas o gesto dele se ajoelhar. Jesus não olha apenas a palavra que ele vai falar chamando de bom mestre. Jesus não vai olhar apenas a questão da pergunta pertinente dele a respeito da vida eterna, mas Jesus vai olhar o coração dele. Ele olha para o coração, e aqui que está a tensão do negócio, né? Alguém pode fazer tudo certo por fora e ainda está errado por dentro. E estando na presença de Jesus, ele faz uma pergunta, né? Que farei para herdar a vida eterna? Mas ao mesmo tempo, a gente percebe que no final da história, ele vai embora triste, ele vai embora angustiado, ele não permanece, ele não segue a Jesus, ele não acompanha a trajetória de Jesus, ele não se compromete com Jesus, ele não abraça os princípios de Jesus. Sabe por quê? Porque a religião sem Cristo é o maior de todos os enganos. A religiosidade, ela pode até produzir comportamentos adequados na pessoa, comportamentos, mas não produz regeneração. Comportamentos adequados. Eu conheci uma pessoa que tinha uma pastinha, tinha jogo de bicho, tinha cigarro, tinha tudo ali. E ele era extremamente frequente na igreja, ele entrava, guardava a pastinha lá numa árvorezinha que tinha na igreja, chorava todo culto ele chorava, o coral cantava, ele chorava. Quando ele saía dali, ele pegava aquela pastinha dele e seguia a vida dele, foi assim até o final da sua vida. Porque a religiosidade, irmãos, ela pode produzir comportamentos bons, seja qual religião for. Seja religião católica, seja espírita, seja evangélica, seja qualquer agremiação religiosa, ela pode produzir comportamentos adequados. Mas só o Espírito Santo de Deus no coração produz a regeneração. Esse rapaz se apresenta diante de Jesus com comportamentos adequados. Jesus pergunta assim, olha, você sabe os mandamentos? Senhor, eu sei isso de cor e salteado, eu sei isso desde a minha juventude. Um camarada que religiosamente falando, era um cara correto, era um cara que tinha comportamento correto. Jesus falou, você conhece os mandamentos?
não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, isso, aquilo e tal. Senhor, eu tenho observado esses mandamentos desde a minha juventude. Jesus enxergou nele um bom religioso, um cara de comportamento, um cara de costumes religiosos, mas Jesus não enxergou nele verdadeiro cristão, porque o seu coração ainda não tinha sido regenerado, não tinha ainda sido mudado pelo Espírito Santo. John Wesley declarou o seguinte: eu tive religião suficiente para me levar ao inferno. John Wesley falou isso: eu tive religião suficiente para me levar ao inferno, até que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, até que a sua vida foi transformada. Sabe por quê, irmão? Religiosidade não é garantia de viver com Deus. A pessoa pode participar de um movimento religioso, continuar do mesmo jeito. Pode tirar foto, pode postar vídeo, né? Pode soltar fogos, pode aplaudir, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode enaltecer, mas se o coração não for transformado, no dia seguinte, ao sair dali, a vida continua sendo a mesma vida. Porque religiosidade não é garantia de comunhão com o Senhor. A igreja é uma bênção, a comunidade é uma bênção. Estar aqui é um meio pelo qual nós somos nutridos, mas se a obra de Deus não acontecer dentro de nós, não significa que há comunhão com o Senhor. Nós falamos isso semana passada, quando Jesus esteve na sua terra em Nazaré, e seus irmãos, seus amigos, admirando a sua sabedoria, admirando que ele é, mas não o reconheceram como o Messias, como o Filho de Deus, e Jesus não pôde realizar milagre ali na sua própria terra, por causa da incredulidade deles, porque religiosidade não é garantia de comunhão com Cristo. Eu me lembro de uma época, enquanto eu estava me preparando para ir para o seminário. Então, naquela época, ainda era um aspirante ao ministério, né? Então, eu ia para as congregações da igreja, lá em Alto Caparaó, e um domingo, fiquei sem carona para ir na congregação, e aí eu peguei uma carona, sabe, na saída da cidade. Aí, quando estava chegando assim, na encruzilhada, onde entrava para a congregação na roça, aí eu agradeci a carona, aí um falou com o outro: rapaz, eu admiro muito esse camarada, porque ele é muito religioso. Essa é a mentalidade que o mundo tem. Fulano é muito religioso. Deus não está à procura de religiosos. Deus está à procura de pessoas para trabalhar na vida dessas pessoas, transformar a vida delas e elas serem nova criatura. Eu olho para a vida desse rapaz, parece que é o cara mais crente, é o cara mais cristão, o cara mais cheio de Deus, principalmente na rapidez dele em responder a pergunta de Jesus sobre os mandamentos. Tenho observado isso desde a minha mocidade. Se ele tivesse observado tudo que Deus falou, ele não teria saído triste e se apartado de Jesus. Porque é impossível que alguém que tenha ouvido no coração a voz do Senhor e continue a mesma pessoa e continue na mesma posição. Tem jeito, irmãos. Quem conheceu a voz do Senhor é atraído. Grande exemplo de alguém que era tão religioso quanto esse jovem era Saulo. Cara religioso, educado, aos pés de Gamaliel. O cara era o maior teólogo do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo. O cara sabia de tudo, mas só teve verdadeira paz quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Porque religiosidade não é garantia de união com Cristo, de comunhão com Cristo.
Então, irmão, não se deixe enganar pelos grandes movimentos. Não se deixe enganar, né, pelos grandes eventos. Tá cheio, grande evento. O povo religioso, mas aquilo não é garantia. Não é garantia de comunhão com Cristo. A segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos nesse texto é que, por isso, nosso tema tão perto e ao mesmo tempo tão longe, porque religiosidade não é garantia de um viver com Deus. Não é garantia de um viver com Deus. Segundo lugar, porque a superficialidade é uma grande barreira no viver com Deus. Aí a superficialidade, ela impede que as escrituras sejam de fato examinadas e aplicadas ao coração. A superficialidade é como uma espécie de véu, onde as escrituras podem até ser lidas, mas não são compreendidas, entendidas, aplicadas e praticadas na vida prática. Quando Jesus faz citação dos mandamentos de Deus, o jovem prontamente respondeu: mestre, tudo isso observo desde a minha juventude. Será mesmo? Será mesmo? Será mesmo que ele observava, ou era apenas uma observância superficial? Porque quando não há regeneração no coração, quando não há uma entrega ao Senhor, irmão, é apenas uma vida superficial. E a superficialidade, ela é uma das grandes questões que impede a viver com o Senhor. A superficialidade impede o homem de enxergar quem realmente ele é. Porque quando Jesus fala dos mandamentos, se aquele rapaz tivesse tido um encontro com o Senhor, se ele não fosse tão raso, tão superficial, ele ia falar de outra forma. Ele não ia se exaltar dizendo: tenho observado isso desde a minha juventude. Ele teria expressado isso de uma maneira mais íntima, mais profunda, de rendição ao Senhor, de reconhecimento de quem Ele era, porque quando Jesus cita os mandamentos, está falando da lei, e a lei de Deus denuncia uma coisa muito importante. A lei de Deus veio para denunciar o nosso pecado, a nossa fragilidade, a nossa questão humana. Quando Jesus começa a citar os mandamentos, aquele jovem responde, sem pausa, sem reflexão, sem hesitação. Por quê? Porque era algo tão superficial, tão rotineiro, tão acostumado a repetir aquilo que Jesus fala das chamadas vãs repetições. Estava tão acostumado a repetir aquilo ali de uma forma tão rasa, tão superficial, que ele não expressa nenhuma reação de quebrantamento. Por isso que Jeremias diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Isso revela para nós, irmãos, que ele não estava examinando a si mesmo. A superficialidade é uma grande barreira, porque muitas vezes ela nos impede de fazermos um autoexame. Talvez aquele jovem era do tipo do fariseu, que usava esses textos para condenar as pessoas. Talvez aquele jovem tenha sido um que tivesse aplaudido os fariseus quando julgaram a mulher em pecado, adultério, aos pés de Jesus. Porque a superficialidade, irmãos, ela impede o mover de Deus, impede a caminhada com o Senhor, porque a superficialidade, ela é um bloqueio que impede uma autoanálise. Aí a gente está sempre analisando os outros, menos analisando a nós mesmos. Davi era um cara tão profundo com Deus, que ele compõe o Salmo 139 e diz: sonda-me, ó Deus, prova-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. O que é a sonda, irmãos? A sonda era um instrumento, né, para verificar algo profundo no terreno. A sonda é algo que busca mais profundamente, arranca de lá. A superficialidade da nossa vida, irmãos, nos leva às vezes só a ficar olhando, né, num patamar, né,
daquilo que nos agrada, daquilo que nos interessa. A superficialidade nos impede muitas vezes de enxergar dentro de nós. Quando Isaías foi para a presença do Senhor e ele teve aquele encontro com o Senhor, irmãos, a primeira coisa que houve mudança na vida de Isaías é a quebra da superficialidade, porque quando ele ouviu a voz do Senhor, quando ele viu a santidade do Senhor, ele diz: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Ele não estava examinando a si mesmo, ele estava apenas respondendo automaticamente. A religião de muitos, como diz Tozer, é uma experiência superficial que nunca atinge o coração. Tem gente que vai na missa, nunca muda. Tem gente que vai num culto, nunca muda. Nunca muda. Não muda. Não há uma mudança. Porque a vida é tão superficial. E algumas pessoas têm dificuldade de fazer aquela autoanálise. Porque a maior necessidade da igreja não é mais gente, mas gente mais profunda, irmãos. Não gente que faz as coisas automaticamente. Lembra que eu falei aqui, não sei se foi domingo passado, que eu falei aqui, uma das reuniões que eu falei, que é muito sério aquilo que a gente canta na igreja. Às vezes a gente repete músicas na igreja sem saber a letra, sem saber o que a gente está cantando, porque a gente acostumou no automático. No automático. Tudo no automático, tudo tão fácil. Mas Deus nos chama à profundidade. A resposta dele é muito automática. A resposta dele é muito superficial. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E aí, irmãos, há uma terceira e última lição que eu queria compartilhar com os irmãos, que revela o amor de Deus, desejo do Senhor, de que nós realinhemos a nossa vida com Ele. Jesus aponta nesse texto que para a gente estar perto, sem estar longe, estar tão perto e realmente estar perto, e não estar perto de um ambiente religioso, estar longe. Quando Jesus fala para ele, uma coisa te falta, bem o silêncio, talvez a multidão ali observando, os discípulos atentos, e aquele jovem ouvindo a verdade que ele não queria ouvir. Quando Jesus vai, vende o que tens e segue-me. E o texto diz algo profundamente triste. Ele ficou contrariado, não é isso que o texto diz? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, saiu andando, retirou-se triste, e o rapaz que chegou correndo, que o texto diz, versículo 17, que ele chegou diante de Jesus como? Correndo, e se prostrou aos pés de Jesus. Agora o texto diz que ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se, foi saindo, triste. Ele chegou com esperança, gente, saiu em conflito, ele estava diante de Jesus, mas não conseguiu se render a Jesus. E aí vem o princípio daquilo que Jesus fala para nós, que onde estiver o nosso tesouro, também ali estará o nosso coração. Quando as prioridades estão desalinhadas, ela nos afasta de Deus, mas quando são realinhadas, nos conduz de volta para Ele. Jesus não estava pedindo algo do jovem, não estava apenas pedindo algo do jovem, ele estava propondo um realinhamento de prioridades, né? Jesus estava preocupado com o dinheiro em si. É ordem de Jesus que uma pessoa pegue tudo que ela tem e dá aos pobres? Não. Mas por que Jesus falou logo isso para esse rapaz? Porque ele percebeu que a prioridade dele era aquelas coisas. Jesus, te falta uma coisa.
O que estava faltando nele é realinhar a sua prioridade à vontade do Senhor. Quando fala daquilo que era mais importante para ele, ele sai contrariado e triste. Permita-me viajar aqui e entender que ele saiu resmungando, contrariado, resmungando. Pensei que Jesus ia profetizar a bênção para mim, né? Pensei que Jesus ia estender as mãos para me abençoar, e Jesus quer me tirar algo. Sim, irmãos, o Evangelho é sempre nos tirando algo para nos entregar algo maior. Jesus não estava querendo tirar as finanças dele, Jesus estava querendo tirar o amor que ele tinha, aquelas coisas onde ele as colocava como prioridade. Como disse Agostinho, desordenados são os amores quando Deus não está em primeiro lugar. Tudo fica desordenado. Então ele vai sair triste, ele vai sair angustiado, porque a sua prioridade era conduzir a sua vida do jeito que ele sempre conduziu. Então, quando Jesus mexe em algo na vida dele, que era o Deus dele, e aí a gente fala assim, Jesus mandou vender para dar para os pobres. Às vezes Jesus nos manda tirar muita coisa. Uma vez, um rapaz que, no início quando nós chegamos aqui, frequentou aqui a igreja, ele gosta muito de rock, né? E ele uma vez falou para mim assim, Jesus pode me pedir qualquer coisa que eu dou para ele, menos a minha guitarra. Eu falei, você não teria coragem de dar sua guitarra para Jesus, consagrar sua guitarra a Jesus? Não. Pode me pedir o que ele quiser, menos a minha guitarra. Ora, pois, porque a guitarra se transformou na prioridade dele. Talvez a gente olhe algo assim numa dimensão muito grande, né? Aquele rapaz sendo rico, a intenção de Jesus é fazê-lo ficar pobre? Não, a intenção de Jesus era um princípio de obediência e de rendição, de realinhar a prioridade. A prioridade de Zaqueu, irmãos, era ficar rico. A prioridade de Zaqueu muda quando ele tem um encontro com Jesus. Às vezes a gente fica agarrado a tantas coisas que nos desalinham do Senhor. O alinhamento com o Senhor, irmãos, produz em nós fruto, porque onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E a gente define tesouro como ter uma pedra de diamante, como ter muitos apartamentos, ou ter muitas fazendas, né? Ou ter muito dinheiro. Não é sobre isso. Não é sobre dinheiro que Jesus estava falando. Jesus estava falando de algo muito mais profundo, irmãos. Porque a Bíblia nunca foi contra dinheiro. O dinheiro nunca é maldição na vida de ninguém, a menos que o amor ao dinheiro se estabeleça como prioridade. Paulo vai dizer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro é bênção. Dinheiro é bênção. E interessante olhar para esse texto que os discípulos estavam observando, né? Todo mundo, ninguém falou nada. Depois desse episódio, o rapaz vai embora triste. Aí uma reunião só entre Jesus e os discípulos, e os discípulos vão perguntar para Jesus, Senhor, então o que será de nós? Nós largamos tudo por causa do Senhor. Nós largamos tudo por causa do Senhor. E aí, mestre? Que é da nossa vida. E ele diz, olha, ninguém que tenha largado pai ou irmão, né, tenha largado tudo por amor de mim, que já não receba nesta vida o cêntuplo de casas, de postos e tudo mais. E no fim, a vida eterna. A maior bênção é quando nós alinhamos quem nós somos e como nós temos com a vontade do Senhor. O Senhor usou desse argumento com aquele jovem, apenas, irmãos, só para observar até que ponto ele estava disposto a caminhar com o Senhor. Vocês acham que Deus ia ser tão cruel de permitir que Abraão sacrificasse Isaac? Se Deus havia prometido
dar um filho a Abraão, que ele seria pai de multidões, né? Seria o herdeiro, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Espera aí, se é Isaac que vai ser bendito todas as famílias da terra, então Deus vai permitir que Isaac seja sacrificado. Deus não estava interessado na morte de Isaac, mas Deus estava interessado em ter o coração do seu pai Abraão nas suas mãos. Deus não estava interessado em tirar tudo daquele jovem, mas em ter o coração dele nas suas mãos. Ele não entendeu isso. Ele não entendeu isso. Por isso ele saiu contrariado, por isso ele saiu triste. Chegou correndo. Eu fico pensando o seguinte: chegou correndo, ninguém corre cabeça baixa, né, irmão? Quem chega correndo, corre olhando, sabendo para onde está indo. Mas quando alguém sai contrariado e triste, como é que sai, irmão? Borocochô, né? Sai. Já, quando alguém diz um não para você, né? Você sai de borocochô, né? Conversando com seus botões, cuspindo os marimbondos, né? Contrariado, triste. Nem sempre a gente sai de cabeça erguida quando a gente é contrariado. Então ele chega de cabeça erguida, ele sai de cabeça baixa, porque não entendeu a vontade do Senhor para a vida dele. Ele não quis realinhar as suas prioridades com o Senhor. Jesus não estava pedindo algo demais para aquele jovem. Ele estava apenas propondo que ele realinhasse as suas prioridades. E essa resposta de Jesus, a gente vê ela bem claramente, quando Jesus vai falar com os discípulos depois do questionamento. Diz: olha, se vocês entenderem o que é a minha vida, o que é a vida comigo, que aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Jesus não é contra tesouro de ninguém. A grande questão é onde nós colocamos o nosso coração. Jesus, esse é o único episódio que Jesus vai, né, dizer para uma pessoa. Jesus falou para Zaqueu que Zaqueu tinha que fazer o que ele fez? Não. Esse é o único episódio. Porque Zaqueu já entendeu no coração, no encontro com Jesus, que ele tinha que realinhar a sua vida com o Senhor. Mas Jesus olha para aquele jovem, vê nele um jovem extremamente religioso, mas uma religiosidade superficial, e com o coração agarrado em coisas efêmeras e não no Senhor. Quero encerrar dizendo que a religiosidade, a superficialidade e o materialismo têm enganosamente feito pessoas pensarem que estão perto de Deus, mas na realidade elas estão muito mais longe dele que imaginam. Eu orgulho da minha religião, sou feliz com a minha religião, Deus está me abençoando, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Mas pode ser que essa pessoa esteja tão longe dele. E essa é a grande tragédia deste texto. O homem que correu até Jesus, que se ajoelhou diante de Jesus, que conversou com Jesus, que foi amado por Jesus, que o texto diz que Jesus, fitando, o amou, mas mesmo assim foi embora sem Jesus. Nada mudou na vida dele. Nada mudou na vida dele. Preferiu manter o controle da sua própria vida. Como nos disse Jonas Edwards, muitos pensam que estão a caminho do céu, quando na verdade estão a passos largos para a perdição. A pergunta não é mais sobre o jovem rico, olhando para esse texto. A pergunta é sobre mim, é sobre você, é sobre nós hoje, né? O que nós não estamos conseguindo entregar para o Senhor? Qual área da nossa vida que nós não estamos conseguindo entregar? O que está nos mantendo perto, mas talvez longe? Mantendo perto porque, às vezes, dentro do ambiente religioso.
perto de pessoas cheias de Deus, convivendo com pessoas cheias de Deus, mas ao mesmo tempo vazios. O que nos impede? O que nós precisamos render ao Senhor? Nós precisamos pensar nessas coisas. Pensar que a religiosidade não é garantia de presença de Deus. Não é. Pode ser o movimento mais bonito e emocionante, não é garantia da presença de Deus. A superficialidade é um dos grandes tropeços para a vida cristã. A repetição de costumes impede o mover de Deus na vida de uma pessoa. Só o realinhamento à vontade de Deus nos garante, Montarciso, a possibilidade de permanecer na presença dele. A grande questão não é chegar, a grande questão aqui é permanecer. Ele chegou com atitudes corretas, se ajoelhando, falando coisas lindas, maravilhosas, declarações coerentes a respeito de Jesus, mas saiu contrariado, triste, sem ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Podemos estar perto de Jesus, mas a decisão é de segui-lo de verdade, custe o que custar. Não basta chegar perto, é preciso desistir, é preciso decidir segui-lo. Jesus vai, faz o que tem que fazer, depois vem e segue. Por isso que Deus falou para Eliseu, vai lá despedir da sua família. O que Eliseu fez, irmãos? Queimou as carroças, matou os bois, para que nada o prendesse ali e o impedisse de ir seguir o chamado do Senhor. Ele queimou as carroças, matou os bois. Eu não vou estar preso a isso. Nós não podemos estar presos se nós queremos servir e seguir ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Que Deus os abençoe com a sua palavra. Essa semana que se passou foi uma semana de muitas expressões religiosas, né? Mas o evangelho que nós anunciamos é o evangelho que produz transformação. É essa transformação que nós queremos que aconteça na nossa vida, na vida dos nossos irmãos e nessa cidade e mundo afora, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, graças nós te rendemos e exaltamos o teu nome. Obrigado porque o teu olhar para nós é um olhar de amor, de compaixão, de esperança, porque o Senhor nos chama a um realinhamento da nossa vontade, das nossas prioridades com o Senhor. Quantas vezes agimos apenas como religiosos e superficiais, mas o Senhor tem nos chamado para algo muito mais concreto, não algo que os nossos olhos contemplam, se deliciam diante deles, mas algo que o nosso coração recebe, que provoca um quebrantamento, uma mudança no nosso coração. O Evangelho não é para nos dispersar da presença do Senhor, o Evangelho é para nos transformar, para permanecer. O Senhor nos chama para permanecer, para ficar com o Senhor, para seguir ao Senhor, independente da forma como nós devemos realinhar nossa vida, mesmo que isso nos custe algo, por amor ao Senhor, vai valer a pena, Pai. Seja nos abençoando, para que nós não sejamos religiosos na Tua casa, que a nossa maneira de servir ao Senhor seja revista por cada um de nós, como nós estamos servindo ao Senhor, como nós estamos nos comportando, apenas como religiosos superficiais ou como verdadeiros cristãos. Que nada nos aparte do grande amor do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe nesta noite, nesta semana, abençoa a nossa cidade, para que a nossa cidade possa conhecer o verdadeiro evangelho que transforma,
conhecer o Espírito Santo que regenera os corações. Abençoa a tua igreja, abençoe o descanso dos irmãos, abençoe o trabalho dos irmãos, abençoe as nossas vidas, abençoe-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus nosso Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo, seja sobre nós hoje, sempre. Amém. E graças a Deus.